A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação no curso do processo envolvendo a trama golpista. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi sentenciado a cumprir 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto, além da perda do cargo público de escrivão da Polícia Federal. Segundo a sentença, ele também vai ficar inelegível pelo período de 8 anos após o cumprimento da pena. Para a corte, Eduardo Bolsonaro atuou nos Estados Unidos para constranger os ministros do STF, além de estimular sanções contra autoridades brasileiras e pressionar o judiciário em favor do pai. Relator da ação, Alexandre de Moraes, afirmou que a atuação de Eduardo Bolsonaro ultrapassou qualquer limite da atividade parlamentar ou da liberdade de expressão, como sustentou a defesa. Segundo o ministro, a estratégia bolsonarista produziu danos concretos ao Brasil, como o tarifaço do governo americano aos produtos brasileiros e sanções às autoridades no Brasil, inclusive com a suspensão de vistos, tendo o objetivo de beneficiar Jair Bolsonaro. Pode o réu, qualquer que seja o réu, pode o réu se beneficiar da própria torpeza? E nós aqui na turma decidimos semana passada casos extremamente semelhantes. Um réu brasileiro que, da mesma forma que fez durante o processo, pediu para os advogados renunciarem e ele fugiu para a Europa. E aí quer anular o processo dizendo que ele precisa ser intimado pessoalmente para indicar novos advogados, porque a defensoria não pode atuar para ele enquanto ele não for intimado pessoalmente. Olha, processo penal não é palhaçada. A aplicação da justiça não é palhaçada. As normas existem para garantir o contraditório, a ampla defesa, dentro da paridade de armas, não para que fraudes e crimes praticados para outros crimes continuem se perpetuando. Durante a apresentação de seu voto, Moraes exibiu vídeos postados por Eduardo Bolsonaro no exterior em que ele ataca o judiciário brasileiro, inclusive em frente à Casa Branca. Ao acompanhar o relator e segundo a votar, o ministro Cristiano Zanin, diante da alegação do direito à liberdade de expressão pela defesa, reforçou que o caso não se tratava de simples crítica política. Para o ministro, o que ficou comprovado foi uma atuação voltada a produzir ameaças contra integrantes do Supremo, com promessas de retaliação econômica, patrimonial e civil a autoridades brasileiras. Uma coisa é liberdade de expressão, uma coisa é liberdade de manifestação, de um posicionamento político. Outra coisa é enveredar para um caminho em que se fazem presentes elementos de condutas típicas penais definidas na legislação brasileira. E este é o caso. Não houve meramente aqui uma manifestação de uma opinião ou uma manifestação de um posicionamento político, mas sim condutas que implicaram em clara ameaça a autoridades brasileiras e aos próprios cidadãos brasileiros com o objetivo de interferir nos atos de persecução penal voltados em especial contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E essa conduta, ela não só é ilegítima, mas ela é criminosa diante do que prevê o ordenamento jurídico brasileiro. A ministra Carmen Lúcia ressaltou a utilização das redes sociais e de novas tecnologias para espalhar mentiras, ameaças e campanhas de intimidação em escala global. Para ela, a coação não mirou apenas ministros, mas a própria soberania do judiciário brasileiro. Neste caso, parece-me que a ameaça realmente se põe ou se volta contra a soberania judiciária do Brasil. É a tentativa de se impor que não se julgue algo que foi extremamente grave e que, sob a visão do réu agora, teria como efeito impedir o julgamento ou, como ele afirma numa das suas falas, que até foi reproduzida hoje, um alerta para que a gente não julgasse, como se a utilização não estou ameaçando, estou alertando, alterasse alguma coisa do conteúdo do que foi afirmado, divulgado e reiterado. O réu, em numerosas ocasiões, manifestou, comprovou e deixou registrado
em imagens, em falas, que ele estava atuando no sentido de impedir aquele julgamento, de fazer pressão para que aquele julgamento, especialmente da ação penal 2668, não acontecesse, às vésperas e com a continuidade de que haveria consequências gravosas para os julgadores. Presidente da primeira turma, o ministro Flávio Dino foi o último a votar pela condenação e chamou atenção para a tentativa permanente da extrema-direita de deslegitimar o Poder Judiciário. Para ele, o caso de Eduardo Bolsonaro se insere em uma ofensiva mais ampla de ataque às instituições democráticas. O ministro também rejeitou as alegações processuais da defesa e ressaltou as comprovações suficientes para a condenação. Não há dúvida que houve dolo. O dolo foi declarado, ou como diz a eminente ministra Carmen, o dolo foi confessado pelo próprio autor da conduta, ora réu nesse processo. Como disse o ministro Zanin, não tivemos impugnação quanto aos vídeos e, por isso mesmo, creio que a materialidade e a autoria são incontestáveis, assim como também se dá o silogismo ou juízo de subsunção em relação à moldura que tipifica a conduta e os fatos que foram trazidos ao juízo. De modo que, com a sobriedade, a convicção e a motivação que constituem elementos fundamentais da atividade jurisdicional, neste caso, não há dúvida quanto ao acerto do voto do eminente relator. Por isso, o acompanho, assim como também acompanho o ministro Zanin e a ministra Carmen, homenageando especialmente o ilustre relator Alexandre de Moraes por mais esse trabalho. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro possui um histórico de atuação política, articulação internacional e problemas judiciais nos Estados Unidos, onde passou a morar em março de 2025, quando se licenciou da Câmara dos Deputados. Ele teve um mandato cassado em dezembro do ano passado, em razão do acúmulo de faltas. A Procuradoria-Geral da República o denunciou após representação do deputado Lindbergh Farias, do PT pelo Rio de Janeiro, por coação no curso do processo. Segundo a denúncia, ele atuou no exterior e levou desinformação ao governo de Donald Trump para tentar constranger o Supremo Tribunal Federal e impedir a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. De Brasília, Denise Coelho.